Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Estamos aqui nesta noite para adorarmos junto ao Senhor Jesus. E já concluímos esta parte com os nossos louvores em adoração, aonde adoramos de forma mútua ao Senhor Jesus. Vamos juntos sentarmos a Santa Ceia de Cristo nesta noite, sentarmos à mesa do Senhor em conjuntos, em comunhão. E eu queria te pedir que eu e você, estejamos também em comunhão durante o ministrar da Santa Palavra. Que enquanto a Palavra de Deus for lida e ministrada aqui nesta noite, que você possa ter a liberdade aí no teu lugar, se você quiser dobrar os teus joelhos, se você quiser chorar, se você quiser engrandecer e bendizer o nome do Senhor, durante a ministração da palavra, não fique acanhado. Confesso a vocês que enquanto estava em casa preparando essa mensagem, em vários momentos eu me pegava ali chorando compulsivamente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E eu creio que você vai ser visitado pela essa mesma presença que eu fui visitado no meu quarto nesta noite. Portanto, tenha liberdade, meu amado. Tenha liberdade de glorificar. Tenha liberdade de dar glórias de aleluia a Deus aqui, nesse auditório. Isaías 53. Todos encontraram? Obrigado. Acompanhe a leitura. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores,
contudo, levou sobre si o pecado de muito e pelos transgressores intercedeu. Amado Deus, santo, exaltado e soberano Senhor, eis aqui a Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que é única e que é a verdade, a Tua palavra que nos confronta e que nos instrui a Te servir com mais integridade, ó Pai. Nesta hora queremos Te pedir, Espírito Santo, fala conosco através desse texto, através desta mensagem, ó Pai. Quero Te pedir, Espírito Santo, que o Senhor me use aqui nesta noite como transmissor, como porta-voz, não daquilo que eu entendo, não daquilo que eu defendo, mas daquilo que o Senhor Jesus quer que defendamos. Portanto, Espírito Santo, fala conosco, tem liberdade, acrescenta tudo aquilo que o Senhor vê que carece de ser acrescido. No nome santo de Jesus. Amém. O texto de Isaías, o livro de Isaías, segundo alguns estudiosos, alguns teólogos, é visto como um livro que resume toda a Bíblia. E acaba sendo algo engraçado que o livro de Isaías possui 66 capítulos, de igual forma a Bíblia que possui 66 livros. E nesta noite nós vamos usar esse livro que fala de forma tão maravilhosa do Evangelho de Cristo. Nós vamos usar o livro de Isaías como base para o que vamos ouvir aqui nesta noite. É importante que você... Tem um mosquito aqui, acho que ele quer ouvir a palavra também. Fica à vontade, só não me pica. Mas é importante que você entenda que o livro de Isaías está num período muito atrás da vinda de Cristo aqui na terra. Dizem que Isaías está 700 anos antes de Cristo. Ou seja, na visão de Isaías, o Cristo que viria aqui nesta terra ainda estava numa linha de tempo 700 anos à frente. E nessa noite nós vamos falar sobre um período da vida de Cristo que representa para nós cristãos o acontecimento mais importante, o acontecimento indispensável na história da humanidade. Nessa noite nós vamos tratar de um assunto que mexe profundamente naqueles que creem em Cristo Jesus. Nessa noite nós vamos tratar sobre a morte de Cristo. Os relatos que encontramos em Isaías 53 foram relatos escritos pelo próprio profeta Isaías. E como eu disse, esses relatos foram escritos há muitos anos antes da vinda de Cristo aqui nesta terra. O interessante é que a maneira como vimos em Isaías 53, a forma como Isaías relata, como Isaías descreve o sofrimento de Cristo, é algo muito detalhado, é muito específico. Isaías descreve de forma minuciosa o sofrimento e a morte de Cristo. E quando lemos, temos a impressão de que Isaías está relatando um fato que já havia ocorrido, que ele teve o privilégio de presenciar. Se você notar, boa parte dos verbos que compõem esse texto estão no passado, nos deixando a entender que Isaías estivesse descrevendo um acontecimento já ocorrido naquela época.
Além dos verbos que estão no passado, a maneira como Isaías descreve, a maneira como Isaías retrata, como Isaías registra o capítulo 53, nos força a ter a visão de que ele estava relatando algo que ele tinha vivido, que ele tinha acompanhado. Considerando que Jesus ainda estava por vir, e que os relatos de Isaías são relatos precisos, como se ele mesmo estivesse presenciado aquilo que descrevia, meu amado, nós podemos afirmar que este texto, este capítulo 53, mostra para nós que a cruz de Cristo não foi um acidente, mas sim um acontecimento. Um acontecimento que desde o início já estava anotado na agenda de Deus. Um acontecimento que já fazia parte do plano perfeito de Deus Pai. Visto que a cruz de Cristo não foi um acidente, visto que a cruz de Cristo não foi simplesmente algo que aconteceu por acaso, eu e você não podemos desconsiderar a grandeza e a profundidade e as implicações desta verdade. Isso porque na mente de Deus, Pai, o Cordeiro de Deus deveria de ser morto desde a fundação do mundo. Ele nasceu para morrer, ele nasceu para ser o meu e o seu substituto aqui nesta terra. Ele nasceu para ser o nosso representante aqui neste mundo. Na verdade, a cruz sempre esteve presente nos planos de Deus. Ela sempre esteve presente no planejamento de Deus para com o seu Filho Jesus. E o seu Filho veio ao mundo já sabendo, tendo ciência desta incumbência. Incumbência esta pesada demais. Incumbência esta dolorosa demais, mas que em nenhum momento Jesus, o Filho de Deus, recuou e não pensou em cumprir. Pelo contrário, meu amado, ele marchou, ele seguiu de maneira firme, de maneira segura e seguiu até o fim. Ele seguiu até o fim para aquilo que estava proposto e direcionado nos planos de Deus Pai. Entenda que a cruz de Cristo, além de ser um fato já programado, um fato que já se tinha no conhecimento de Deus desde a eternidade. A cruz de Cristo, ela expressa para você o maior gesto de amor de Deus para com a tua vida. Se você nesta noite, se você se encontra aqui e no teu coração ainda há dúvidas com relação ao amor de Deus para com a tua vida, eu quero te convidar nesta noite que eu e você possamos voltar os nossos olhos para a cruz de Cristo. Que eu e você possamos voltar àquele sacrifício feito por Cristo no Calvário, aonde Ele sofreu, aonde Ele sentiu toda a dor, toda a humilhação, aonde Cristo passou por tudo aquilo. E eu creio que quando nós olharmos, quando nós verdadeiramente entendermos o que Cristo estava fazendo ali naquela cruz, esta dúvida que há no teu coração, se de fato Cristo te ama, será jogada por terra. Porque eu creio que você vai entender que você é amado por Deus, que você é querido por Deus. Ali na cruz, ali naquela cruz ocorreu o maior de todos os sacrifícios. E você sabe por quê? Você sabe por que ali naquela cruz estava acontecendo o maior de todos os sacrifícios?
porque o Filho de Deus deixou a sua glória, ele deixou o céu, ele deixou a glória de Deus Pai, ele deixou o seu lugar celestial para vir a este mundo, para ele ser humilhado, para ele ser perseguido, para ele ser insultado, para ele ser cuspido, e isso tudo por conta de você, por causa de você. Baseado nisso tudo, meu amado, baseado nisto tudo que falamos até aqui, eu gostaria que você e eu olhássemos para o texto de Isaías 53 e refletíssemos um pouco sobre o sacrifício único e eficaz de Cristo ali na cruz do Calvário. E eu faço a você a primeira pergunta desta noite: quem levou Jesus até aquela cruz? Quem levou Jesus àquela cruz? A primeira coisa que precisamos entender é que a morte de Cristo não foi determinada por razões ou por fatores circunstanciais. A morte de Cristo não foi um acontecimento que se concretizou porque alguns meios, alguns fatores colaboraram para que Cristo fosse crucificado. Não, meu amado. Jesus não foi para a cruz porque os judeus o perseguiram. Jesus não foi para a cruz porque Judas o traiu ou porque Pedro o negou. Jesus não foi para aquela cruz porque o sinédrio de maneira ilegal o condenou. Jesus não foi para aquela cruz muito menos porque Pilatos condenou Jesus. Jesus não foi crucificado porque a multidão gritava incessantemente: soltem Barrabás, soltem Barrabás. Jesus não foi para aquela cruz porque a multidão gritava com alta voz: crucifiquem-no, crucifiquem-no, crucifiquem-no. Nada disso fez com que ele fosse até aquela cruz. O texto que acabamos de ler, ele responde a essa pergunta que eu fiz a você: quem levou Jesus até aquela cruz? Em Isaías 53, versículo 4, diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito. Versículo 5 diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Baseado nesses versículos, baseado nesses 2 versículos, nós podemos afirmar que o que levou Jesus até aquela cruz foram os seus pecados e os meus pecados. Não foi Pilatos, não foi a multidão que causaram a morte de Cristo, mas sim os nossos pecados. A Bíblia diz que ele morreu. A Bíblia afirma que ele morreu pelos nossos pecados. E isso nos mostra 2 coisas, meu amado. Isso nos mostra 2 coisas, e a primeira delas é o quão mau e pesado é o pecado. Pois foi por causa do pecado, foi por causa do nosso pecado que Cristo foi morto ali naquela cruz. A segunda coisa que podemos tirar é com relação à imensidão do amor de Cristo para comigo e para com você. Mas será que foram apenas os nossos pecados que levaram Cristo até aquela cruz? Será que o que levou Cristo até aquela cruz foi apenas os pecados que eu cometi, foram apenas os pecados que você cometeu? É a segunda pergunta desta noite. Não foram apenas os nossos pecados que levaram Jesus até aquela cruz. O Pai também o levou para aquela cruz.
A Bíblia diz isso, Isaías 53 diz isso. No versículo 6, na parte B, está escrito: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. No versículo 10, ele diz: todavia ao Senhor, com letra maiúscula, agradou moê-lo. Os nossos pecados levaram Jesus para a cruz, mas quem levou Jesus até aquela cruz foi o próprio Pai. O próprio Pai entregou, Deus lançou sobre ele as nossas iniquidades. A nossa compreensão humana não consegue entender e compreender quando lemos que ao Senhor agradou moê-lo. Por isso, acaba isso sendo algo incompreensível demais para mim e para você. Encontramos em Mateus 3,17 que Cristo dizendo: este é meu filho amado em quem eu me comprazo. E baseado nesta afirmação, fica claro para nós que Deus tinha Cristo como um filho amado, como um filho querido. E isso acaba gerando incompreensão em nós de que forma, como um Deus que diz que o seu filho é amado, que o seu filho é querido, agora diz que agradou moê-lo, ele sentiu prazer em moê-lo. Sabe por que agradou a Deus moê-lo? Porque na pessoa de Jesus Cristo, Deus vindicou a minha e a sua justiça. No sacrifício de Cristo Jesus, ali naquela cruz, Deus estava vindicando a minha justiça e a tua justiça. Para que você não fosse eternamente condenado ao inferno, Deus envia o seu Filho, a quem Ele chama de amado, e sobre Ele Deus pune os nossos pecados. Deus humilhou o seu Filho para que você não fosse humilhado. Ele foi àquela cruz de maneira muda e calada, porque aprove a Deus sacrificar o seu Filho, isso por amor a você. Permanecendo nesta pergunta que estamos falando, que estamos usando como o questionamento para falarmos de Isaías 53, eu pergunto a você mais uma vez: quem levou Jesus até aquela cruz? Os nossos pecados. Deus Pai. E eu te dou a terceira resposta a essa pergunta. Jesus, o Filho de Deus, voluntariamente se entregou naquela cruz. Ele voluntariamente se entregou ali naquela cruz. No versículo 4 de Isaías 53, diz: certamente Ele tomou sobre si. Encontramos aqui Jesus voluntariamente, espontaneamente, tomando sobre Ele todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões e seguindo rumo ao sacrifício na cruz do Calvário. Ele foi por vontade própria e deu a sua vida como oferta pelo nosso pecado. Ele não foi forçado, ele não foi obrigado, pelo contrário, ele de vontade própria decide me representar e te representar ali naquela cruz. Porque ele sabia que o peso daquela cruz era algo pesado demais para nós e nós não suportaríamos. Nós não suportaríamos. Com isso, chegamos à conclusão de que Jesus não foi levado para a cruz por questões, por fatores circunstanciais ou por aquilo que estava acontecendo naquela região, naquele momento.
Ele não foi o indefeso que foi condenado de maneira ilegal. Ele não foi uma vítima de um sistema corrupto ou vítima de homens que perseguiam a Cristo. Não. Ele veio a esse mundo para morrer por nós. Ele veio a esse mundo sabendo que ele iria ser pregado numa cruz, que ele iria ser humilhado, que ele iria ser zombado, que ele iria ser cuspido por homens. Quando Cristo veio a este mundo, ele já tinha ciência de tudo aquilo que ele haveria de suportar. E mesmo assim, Jesus Cristo, por amor a você, ele veio a este mundo voluntariamente. Voluntariamente ele se entregou, ele se humilhou, ele se permitiu ser humilhado, ele permitiu ser escarnecido por aqueles homens. O plano da cruz já estava escrito desde a fundação do mundo. Ele veio a este mundo para cumprir este propósito de Deus. E voluntariamente, por amor a nós, por amor a você, por amor à sua vida, ele se entregou ali naquela cruz. Esse é o primeiro entendimento que podemos extrair de Isaías 53. Que o sacrifício de Cristo foi por amor. Que os meus pecados, que os seus pecados levaram Cristo até aquela cruz. Que aprove a Deus enviar seu Filho a ser crucificado. Mas Cristo também voluntariamente veio para cumprir aquilo que estava proposto. O segundo ponto que podemos extrair de Isaías 53 fala dos sofrimentos que Jesus suportou ali naquela cruz. E quais foram esses sofrimentos? Quais foram os sofrimentos que Cristo sofreu quando estava sendo preso ao madeiro? O primeiro sofrimento que Jesus enfrenta foi um sofrimento moral e espiritual. No versículo 3 de Isaías 53 diz: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O versículo 3 diz que os homens viravam o rosto diante de Jesus. Ele era desprezado. Os homens não sentiam por ele sentimento algum, não havia sentimento de solidariedade algum para com Jesus. Dele não fizeram caso. Ele era visto como algo insignificante. No versículo 2 está escrito: não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. No olhar moral da humanidade, aquele homem não possuía aquilo que era esperado. Aquele homem não tinha a beleza que eles esperavam. Aquele homem não transmitia a ele aquilo que aquele povo esperava naquela época. Entenda que o sofrimento de Cristo não deve ser visto de maneira equivocada, igreja. Olhamos para Jesus no Getsêmani, aonde diz que ele estava com a sua alma extremamente angustiada, e ali ele vai orar. E ao orar ele se depara, ele se prostra com o seu rosto em terra, e naquele momento estava ali sendo travado uma grande batalha, uma batalha cruel e incessante e intensa, que em determinado momento da oração de Jesus, nós encontramos que ele começa a transpirar sangue. E ele começa a chorar compulsivamente. E no meio daquela oração, Cristo vira e diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice.
Entenda que esta fala de Jesus não representa que naquele momento, Jesus, por ter conhecimento, por saber de tudo aquilo que ele haveria de passar, Jesus estava desistindo da cruz, Jesus estava se desanimando, Jesus estava desistindo de pagar um preço no Calvário, não. Desistir da cruz nunca passou pela mente de Cristo. Nunca passou pela mente de Cristo desistir do sacrifício a qual ele foi proposto. O cálice a qual Jesus está se referindo não é um cálice de dor física, mas é um cálice cheio da ira de Deus, a ira de um Deus santo contra o nosso pecado. O fato de Deus ser tão santo faz com que Ele não pudesse se relacionar conosco, passando por cima dos nossos pecados. Portanto, ao dizer, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, Jesus não está se referindo ao medo da morte, ao medo do sofrimento. O cálice que Jesus se refere é o julgamento de Deus, o julgamento de um Deus justo que não pode sentir prazer no pecado. O sofrimento de Jesus foi um sofrimento espiritual, meu amado, como eu disse. Além do sofrimento moral, Cristo sofreu um sofrimento espiritual. O sofrimento de Jesus foi um sofrimento espiritual, e o que tinha naquele cálice era a ira de Deus, a ira santa de Deus contra o pecado, mas não contra o pecador. Deus é santo e Ele não pode contemplar o mal. Deus é santo e não contempla o mal. Portanto, sendo Deus totalmente santo, não poderia Ele receber a mim e a você, passando de maneira irrelevante pelos nossos pecados. Era preciso enviar o seu Filho para morrer naquela cruz. O segundo sofrimento que Jesus enfrenta foi um sofrimento emocional. Ainda no versículo 3 encontramos escrito, o mais rejeitado entre os homens. Nunca houve homem algum tão rejeitado como ele. Isaías diz que ele foi o mais rejeitado. Isaías está dizendo que Cristo não foi mais um rejeitado entre os rejeitados, não. Ele foi o mais rejeitado de todos. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Ele foi rejeitado pelos religiosos daquela época. Ele foi rejeitado pela multidão. Ele foi rejeitado pela aquela imensa multidão que o recebeu gritando, Hosana, 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 mas que agora esta mesma multidão grita com toda a sua voz, crucifiquem-no, crucifiquem-no, crucifiquem-no. Ele não foi rejeitado pelos seus apóstolos. Ele foi rejeitado por Judas, por Pedro, e todos os outros o abandonaram. E o pior de todos, ele foi abandonado pelo próprio Pai. Quando ele se fez em pecado, quando ele ocupa o nosso lugar ali preso naquela cruz, já fraco, com o seu corpo moído pelos açoites que arrancaram pedaços da sua carne, Cristo diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi abandonado pelo seu pai. Ele estava ali sozinho ali naquela cruz, pagando um preço por todos nós.
O pai não pôde ampará-lo porque Deus, o seu pai, estava ali punindo em Jesus, o seu filho, o meu e o seu pecado. Ele não pôde ampará-lo porque Jesus estava ali como planejado desde a fundação do mundo para ser o nosso substituto, para ser aquele que haveria de morrer pelos nossos pecados. Deus deixa de amparar o seu filho amado para amparar a mim e a você. Que tipo de sofrimento Jesus enfrentou ali naquela cruz, meu amado? Saiba que ele foi rejeitado e ele ainda é muito rejeitado nos dias de hoje. Cristo foi rejeitado lá naquela cruz, mas ele continua sendo rejeitado e muito nos dias de hoje. Todas as vezes que você opta pelo pecado, todas as vezes aonde você prefere fazer o pecado, você está rejeitando a Cristo. Precisamos olhar mais para o sacrifício de Cristo por nós, igreja. Precisamos olhar mais para o sacrifício de Jesus Cristo ali no Calvário. Porque quando olhamos para o sacrifício de Cristo, ficamos constrangidos, e esse constrangimento gera repulsa em nós diante do pecado. Precisamos lembrar mais daquele homem caminhando pelas ruas, carregando um madeiro em suas costas, e isso após ele ter sido açoitado por chicotes que possuíam ossos nas suas pontas, que quando pegavam na sua pele, arrancavam pedaços da sua carne. Foi esse o sofrimento de Cristo. Precisamos olhar mais para a dor que Cristo sofreu ali naquela cruz. Como se não bastasse aquele homem ter sido açoitado, ter sido mutilado por aqueles homens cruéis. Ele continua na sua caminhada fraco e gemendo por dor, com a multidão gritando à sua volta: crucifiquem-no, crucifiquem-no, crucifiquem-no. E no final disso tudo, como se não bastasse todas as chicotadas, ele foi pregado no madeiro. Ele teve as suas mãos e os seus pés transpassados por pregos que o prenderam ali naquela cruz. Até quando? Até quando Cristo será rejeitado por nós homens? Os nossos pecados cravaram Jesus ali naquela cruz. Dói em nós quando refletimos verdadeiramente sobre o sacrifício de Cristo ali naquela cruz. Saiba que mesmo você tentando quantificar, você tentando mensurar o quanto foi doloroso, o quanto foi penoso a morte de Cristo, nós nunca vamos conseguir mensurar o quão doloroso foi o sofrimento de Cristo ali naquela cruz. Nós nunca vamos saber quanto doeu ter sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Nós nunca vamos saber quanto doloroso e vexatório foi ter as suas vestes rasgadas diante daquela multidão. Mas nesta noite, unidos como igreja, ao olhar para a morte de Cristo, que só de imaginar gera dor em nosso coração, eu quero dizer a você que esse sacrifício foi feito pelo Filho de maneira voluntária em favor da minha vida e da sua vida. Este sacrifício foi feito de maneira voluntária por mim e por você ali no Calvário. Isso tudo foi feito para que eu e você fôssemos libertos do peso do pecado, para que eu e você fôssemos justificados, tendo como resultado na nossa vida a salvação em Cristo Jesus. Salvação esta que veio através desse sacrifício único e eterno de Cristo. Saiba que por mais doloroso, por mais cruel que foi o sacrifício
que Cristo enfrentou ali naquela cruz, em nenhum momento ele pensou em desistir. Em nenhum momento ele voltou atrás na sua decisão. Saiba que por conta deste sacrifício, meu amado, o véu foi rasgado, as cadeias foram quebradas. Por conta deste sacrifício, a cabeça da serpente foi esmagada e Satanás foi derrotado ali no Calvário. Aleluia! Tudo isso foi realizado através do sacrifício de Cristo ali naquela cruz. Sacrifício esse que nos rendeu, que rendeu doces recompensas. No versículo 11 diz: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muito, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele nos comprou com sangue. Ele nos redimiu com sangue. Ele nos justificou com sangue, meu amado. O versículo 11 diz que Ele, Cristo Jesus, verá o fruto e ficará satisfeito. Sabe por quê? O fruto que Isaías se refere é você morando na santa cidade. É você entrando na santa Jerusalém. O ficará satisfeito, escrito no versículo 11, é Cristo vendo que o sacrifício dele, por mais doloroso, por mais vexatório que foi, resultou na tua salvação. Aleluia! Ele ficará satisfeito. Ele ficará satisfeito porque esse sacrifício não alcançou a poucos, mas sim a muitos. Está escrito lá, justificará a muitos, ou seja, muitos serão alcançados, muitos irão reconhecer e crer que no Senhor Jesus nós somos nova criatura. Aleluia. Aleluia. Nós somos justificados através do sacrifício de Cristo ali naquela cruz. Nós somos justificados. E como diz o versículo 11, muitos, não poucos, muitos serão justificados. Como o versículo 11 diz, ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Cristo está querendo dizer que eu e você temos o direito, que Ele morreu ali naquela cruz por minha causa e por sua causa, e que no dia que Ele voltar para levar a sua igreja, nós vamos estar junto com Ele, dizendo mais uma vez, Hosana, 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 e desta vez não será mais aquele povo que mais na frente irá dizer, crucifiquem-no, crucifiquem-no, porque Ele não vai precisar mais vir a este mundo. Eu quero encerrar dizendo que na cruz, que a cruz não é um sinal de derrota para nós. Pelo contrário, a cruz é o sinal da vitória de Cristo em favor de nós. A cruz não simboliza a morte, ela representa a vida para mim e para você. A cruz não significa vergonha e humilhação, ela representa que o Filho de Deus foi glorificado. A cruz não simboliza a tristeza, ela simboliza para nós alegria, porque no terceiro dia Ele ressuscitou. A cruz representa para nós que Satanás foi derrotado. A cruz representa que o inimigo perdeu, que ele não prevaleceu, que o Filho do Deus vivo esmagou a cabeça da serpente. A cruz representa para você o amor de Deus para com a tua vida e a fidelidade de Jesus em cumprir tudo aquilo que estava proposto.
Nesta noite nós vamos sentar, nós vamos compartilhar da Santa Ceia de Cristo. Isso tudo porque um Deus deixou a sua glória, deixou o seu lugar celestial e se fez carne, se fez homem como eu e você, e sentiu ali na dor, a pior dor que um homem poderia sentir, para te dar o direito, para te dar o peso que recaía sobre a minha vida e sobre a tua vida. Gostaria de convidar os irmãos que vão estar ministrando a Santa Ceia, convidar os músicos,